Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por uma semana que o Senhor nos deu, Senhor, de grandes vitórias e lutas, mas que o Senhor esteve conosco em todos os momentos, que é negativo, isso que é bom, Senhor. Te agradecemos pela consumação da tua presença, esse dia tão maravilhoso que é o teu santo sábado. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor, que o Senhor tem preservado e o fôlego de vida que o Senhor tem renovado a cada dia. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a tua direção nesse momento, que o Senhor se faça presente para a tua vontade, meu Senhor, e não a vontade de um homem, em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus queridos, a gente vai falar sobre a segunda parte do estudo anterior, que é o estudo sobre os juízos de Deus, agora no tempo do fim. Esse estudo nasceu para mim enquanto eu estava nas minhas meditações matinais, e aí quando comecei a comparar alguns textos, eu percebi que a palavra de Deus realmente é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E aí a gente vai fazendo os encaixes e parece que a própria palavra se torna um comentário bíblico. E aí, gente, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês essa segunda parte do estudo, porque acho que ela é muito importante para nós entendermos como as coisas finais irão acontecer em relação a gente também. É um assunto até um pouco pesado, podemos dizer, porque envolve juízo. Eu, particularmente, não gosto muito de juízo. Ninguém gosta de receber juízo. Ninguém gosta de receber um castigo. Mas também vejo a mão misericordiosa de Deus nos apontando um caminho da salvação, uma maneira de escapar dessas coisas. E, gente, na semana passada a gente parou nesse ponto. Nós vimos que o juízo divino não cairá apenas sobre os ímpios declarados. Não é isso que a gente estudou na semana passada? Concorda comigo? Mas também a gente viu que os juízos cairão também sobre aqueles que professam piedade, mas são idólatras e introduzem suas abominações nesses recintos sagrados. É o que Ezequiel vê, em primeira mão, o povo trazendo para a casa de Deus aquilo que nunca deveria ter permanecido lá, estado lá. Mas não para por aí. Deus vai mostrando para Ezequiel coisas que são piores do que um povo idólatra, trazendo abominações para dentro da casa de Deus. E aí o segundo ponto que ele aponta são líderes investidos, mas que adoram ídolos às escondidas. São aqueles que não largaram ainda aqueles maus traços do coração, aqueles ídolos acariciados, e às escondidas praticam pecados abomináveis, tanto quanto o povo. Mas aí Ezequiel ainda tem mais uma visão. E aí é quando ele vê os que rendem homenagem a Tamuz, vocês devem lembrar. E aqui, quem são os que adoram a Tamuz, rendem homenagem a Tamuz? Gente, nós temos duas aplicações práticas. Na semana passada a gente abordou muito a questão da imoralidade. Foi quando a gente viu as roupas, o sensualismo e fornicação e tudo mais. Mas também em um sentido secundário, como vocês sabem, quando há uma quebra da aliança, uma apostasia da aliança divina, então essa quebra ela é comparada a um adultério. E aí que a gente entra no segundo ponto. Um outro grupo de pessoas que também rendem homenagem a Tamuz. Quando vocês forem em Ezequiel, no capítulo 14 de Ezequiel, vocês vão ver que Deus ele começa agora a destrinchar o significado de Ezequiel 8. E aí ele menciona as falsas profetisas. As falsas profetisas do meio do povo. Então, meus queridos, em outras palavras, o terceiro grupo de pessoas que também receberão o juízo de Deus são os que pregam mentiras. São os falsos profetas, que são comparados também com aqueles que adoram a Tamuz ou choram, lamentam por Tamuz. Mas para finalizar, pior do que tudo isso, a gente viu que o ponto que ainda é pior aos olhos de Deus é os que se viram para o Criador para seguir e servir a criatura no lugar daquele que lhe deu a vida, no lugar do Criador. Gente, essas são as razões básicas porque o juízo de Deus vem para o povo do Senhor. Os juízos nunca foram feitos para nós. Diz Apocalipse que será lançado
os ímpios no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Meus queridos, os juízes de Deus nunca foram preparados para nós. Infelizmente, os juízes de Deus acontecem e caem, às vezes, sobre nós, porque somos teimosos, porque nós buscamos sair da proteção dele para ir buscar o mal. Mas, em verdade, meu querido, minha querida, Deus nunca planejou executar um juízo sobre você. E vá por mim, ele vai fazer de tudo, até o que for impossível fazer, para que você não receba. Não é esse o intuito, porque Ezequiel diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Meus queridos, ainda a Bíblia fala que eis que põe diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus nunca almejou que a raça humana sofresse seus castigos, seus juízos. Porque para Deus o ato de castigar é um ato estranho. Quanto mais ato estranho, é dentro da sua própria igreja, dentro do seu próprio povo, que ele derramar juízo. É dentro nos escritos proféticos da senhora White, que quanto mais Deus retarda o juízo, é aquela compaixão que ele tem. Quanto mais ele avisa, é porque ele tem a compaixão de querer que as pessoas evitem a qualquer custo das coisas. Mas, enfim, foi dessa maneira que a gente viu o último estudo. A gente viu que essas 4 formas abomináveis, elas trouxeram os castigos sobre Jerusalém. E aí você vê a descrição completa de como aconteceu em Ezequiel 9, quando Deus diz que cele o povo e mate sem dó jovens, crianças, idosos. E aí no final também de 2 Crônicas 28, você vai encontrar a descrição perfeita daquilo que Deus disse que iria fazer e a execução como ele disse que ia fazer. Mas, meus queridos, o ponto mais importante não é esse. É o que isso tem a ver com a gente. Hoje iremos ver quais são os juízos que, infelizmente, cairão sobre os que, à semelhança dos antigos judeus, professam ser povo santo, mas negavam a Deus em suas atitudes, ou negam a Deus hoje em suas atitudes. Meu querido, isso daqui não é para você. Não precisa ser para você. Nem é para mim. Nem precisa ser para mim. Mas Deus tem nos mostrado os caminhos que a gente deve evitar. Assim como isso tenho aprendido na prática, vou aprender ainda mais, porque comecei a ser pai há 5 dias, mas vocês que já são há mais tempo, vocês sabem que quando vocês evitam algumas coisas, interferem em algumas coisas com suas crianças, proíbem algumas coisas e as ameaçam de algumas coisas, é porque vocês têm prazer nisso? É porque vocês têm prazer nisso, meus queridos? Ou é porque vocês não querem ver o pior? Ou é porque vocês querem ver os seus filhos sãos? Bem, não está escrito que repreende e disciplina a todos quanto amam? Meus queridos, esse é o motivo desse estudo de hoje. Queridos, a gente vai abordar muito Ezequiel no estudo de hoje, porque foi de onde surgiu a primeira parte. E eu gostaria de chamar você para abrir Ezequiel comigo, Ezequiel capítulo 6. Venha comigo em Ezequiel capítulo 6. Vamos ler que coisa interessante. Capítulo 6 de Ezequiel, versículo 11 diz assim: Assim diz o soberano eterno. Esfrega as mãos, bate os pés e grita: Ai! Por causa de todas as atitudes e práticas ímpias e abomináveis cometidas pela casa de Israel. Quais atitudes abomináveis? Aquelas que a gente já tinha abordado no estudo anterior. E por causa desse motivo que irá acontecer, por esse motivo serão exterminados mediante a espada, a fome e a doença epidêmica. Meus queridos, quantos juízos de Deus envia sobre aqueles que rejeitam a sua aliança e se entregam deliberadamente à rebeldia? Eu gostaria que, a partir de agora, você prestasse bastante atenção nos tópicos que serão abordados, especialmente os em negrito. Preste bastante atenção nos termos. Fixe bem os termos, porque a gente vai precisar para a gente finalizar o estudo de hoje.
Aqui nós encontramos espada, fome e doença epidêmica. Versículo 12 diz: quem está distante morrerá pela peste, quem está próximo tomará fio da espada, e ainda quem sobreviver e for poupado, não resistirá à fome extrema. Desse modo expressarei toda a minha indignação sobre todos eles. Ezequiel 5, versículo 12, diz: uma terça parte, isso te lembra alguma coisa? Uma terça parte te faz lembrar de outra sequência de versículos bíblicos? Uma terça parte, e aí você deve lembrar da referência também de Apocalipse, que uma terça parte da terra sofrerá tais juízos, outra terça parte tais juízos, e aí nós vemos aqui sobre a nação israelita. Uma terça parte do seu povo morrerá por causa da praga ou se consumirá de fome. Outra terça parte tombará mediante a espada dos inimigos à sua volta, e eis que espalharei por todos os ventos a terça parte final. Então, em resumo, aqui nós temos 4 tipos de castigo. Temos a praga, a fome, a espada e o exílio. Mas, meus queridos, vejam só que coisa interessante. Ezequiel 5, versículo 17. Enviarei contra ti a fome, animais selvagens, a peste, o derramamento de sangue, e trarei sobre ti a espada mortal. Vocês começam a notar que os mesmos termos vão se repetindo, com exceção de alguns poucos que irão sendo trocados. Veja só que interessante, em Ezequiel capítulo 4, versículo 10. Pesa 240 gramas de pão por dia e come em horas determinadas. Por quê? Porque Deus mandou essa ordem para Ezequiel. Versículo 16. E disse-lhe mais: filho do homem, eis que tirarei o suprimento de alimento em Jerusalém. Com desespero, farão o quê? Comerão pão por peso. Preste bem atenção. Pesa 240 gramas de pão, porque isso simboliza o que farei no meio de Israel. Eles comerão com desespero o alimento por peso, e meio a grande aflição, saciarão sua sede mediante quantidade de água racionada. Veja Ezequiel 7 agora. Eis que a espada já está desembainhada do lado de fora da cidade, e dentro estão a peste e o quê? Vocês começam a perceber que os mesmos termos vão se repetindo vez após vez. E veja, detalhe, eu separei apenas para essa apresentação apenas os que estavam localizados em Ezequiel. Mas, meus queridos, é impressionante como o livro de Jeremias, como o livro de Isaías e como Deuteronômio repetem as mesmas palavras novamente. A espada, a fome, a peste. Vejam só. Ezequiel 14, verso 12. Esta, pois, é a palavra do Senhor que veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra a minha pessoa por deslealdade, estenderei contra ela o meu braço forte, a fim de cortar-lhe o seu sustento. Castigá-la aí, mediante a fome, e exterminar seus cidadãos e até os seus animais. Isso se uma nação estrangeira pecar contra Deus. Veja só, nesse mesmo capítulo diz: se eu mandar que animais selvagens passem por essas terras e a devastem de tal modo que ela fique totalmente abandonada e ninguém mais ouse caminhar por ela devido ao medo dessas feras. Ou, se eu trouxer a guerra sobre aquela nação e declarar espada, preste bem atenção nessa palavra, espada, vem e passa por toda essa terra, e eu exterminar dela todos os seres humanos e até os animais. Ou, versículo 19, se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, como se derrama sangue, exterminando seus cidadãos e animais, ainda que, Ezequiel 14, homens notáveis, exemplos de livramento, como Noé, Jó e Daniel, estivessem nessa cidade, por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Meus queridos, doença epidêmica, guerra, animais selvagens e fome. Será essa coincidência? Deus está trazendo todo esse assunto de volta, vez após vez, nos versículos que a gente vai lendo.
Mas veja só Ezequiel 14, versículo 21. Pois assim declarei a ver o soberano Senhor. Quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus quantos? 4 implacáveis juízos: a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que se extermine da face da terra todos os seus cidadãos e até os seus animais. A guerra, a fome, os animais ferozes e as doenças epidêmicas. Gente, que curioso, né? Quer dizer que o castigo da deslealdade, da idolatria, da rebeldia declarada é a guerra, a fome, animais ferozes e doença epidêmica. Gente, comece a contextualizar com o momento que você vive. Você não acha curioso esses quatro tipos de juízo? Agora vamos partir, meus queridos, para o motivo de onde surgiu todo esse estudo que a gente tem feito. E antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer uma declaração bem clara para vocês. Eu, assim como vocês, sou apenas um irmão. Não sou doutorado em nenhuma das áreas de escatologia bíblica. Não quero trazer nenhuma doutrina nova bíblica. Porque o próximo ponto que iremos tocar, ele pode ter diferenças com relação a uma interpretação ou a outra interpretação de pessoas que são muito sinceras e têm muitos estudos sobre o assunto, muito mais do que eu. Eu vou mostrar para vocês o que eu entendi a partir desses textos, o que Deus me mostrou a partir desses textos, que inclusive pode ser uma aplicação secundária, mas o que eu entendi a partir desses textos, o que eu vi Deus me mostrando através dos livros de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, e como falei para vocês, Deuteronômio, foi o que iria apresentar. É o que iria apresentar. Esse é o coração dessa mensagem, dessa mensagem que eu estou trazendo para vocês, esse segundo estudo. Vamos a Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6, nós temos uma sequência de 7 selos que são desselados um depois do outro. E todos nós conhecemos muito bem esses selos. Nos 4 primeiros selos, nós temos a figura de 4 animais que são cavalgados por um cavaleiro. Cada um tem uma simbologia diferente e cada um tem uma cor diferente. Depois desses 4, nós temos outros seres que vão ser abertos e culminam também na volta de Jesus. Sei que vocês sabem de quais são tirados esses versículos. Mas, gente, veja que coisa interessantíssima. Veja que coisa interessantíssima. Eu pedi para vocês prestarem atenção anteriormente em algumas palavras e termos, porque será importante para agora. Eu gostaria que você forçasse a sua mente para você lembrar dos termos que a gente acabou de ver. Quando Ellen White comenta acerca desse capítulo, ela fala que o livro que estava na mão do Senhor Jesus era o livro do juízo. Veja que coisa interessante. Quem tem a Bíblia White tem um comentário, quem tem o comentário bíblico adventista tem esse comentário também sobre o capítulo 6. Quando é aberto, ou quando se menciona sobre o livro, esse é o livro do juízo. Veja só que coisa interessante. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e eis que vi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem e vê. E olhei que esse com um cavalo branco estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E lhe foi dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Maravilha! Fantástico! O primeiro cavalo sai e todas as coisas saem tudo de maneira agradável, sem conflitos, sem problemas. Porém, no versículo 3 diz que, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem. E saiu outro cavalo. Que cor o cavalo? Vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi dado o quê, gente, para ele? Observe. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo, vem e vê.
E olhei e eis que um cavalo preto, agora, e o que estava sentado sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Gente, vá prestando atenção, vá prestando atenção nos termos. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Com que, gente? Com a espada, com a fome, com a peste e com o quê? As feras da terra. Meus queridos, não há nada debaixo do céu que seja novo. Meus queridos, os 4 primeiros selos do Apocalipse podem ter outras aplicações. Podem ser aplicados a um período. Não deu tempo me aprofundar nesse estudo como eu gostaria. Estou escavando ainda mais e mais, mas uma coisa eu percebi da parte do Senhor. Esses aqui são os mesmos termos que Deus falou que utilizaria para castigar a nação de Israel: a espada, a fome, a peste e as feras do campo. E sabe, gente, quando o primeiro cavalo sai, é um cavalo branco. Tudo acontece plenamente em paz. Mas quando o segundo sai, esse cavalo é vermelho, ele tira a paz da terra, ele mata uns aos outros e ele tem uma grande espada. Isso é sinônimo de quê para você, meu querido? Sem dúvida, gente. Sem dúvida. É sinal de guerra. Sem dúvida. O segundo animal, o segundo cavalo, é um cavalo preto e tem uma balança na mão. E o seu cavaleiro diz: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E eis que não danifiqueis o azeite e o vinho. Me diga, o que isso te faz pensar? Você lembra dos textos que a gente viu agora há pouco? Ezequiel deveria fazer o quê? Comer o pão com? Gente, isso é fome, gente. Isso é fome. E outra, e havendo aberto o quarto selo, que é o último selo que aparece um animal, esse é um cavalo amarelo. Amarelo para você é símbolo de quê? E ele tinha o nome Morte. Por onde ele passava, a sepultura o seguia. Aonde ele passava, inferno. Em outras traduções é traduzido como sepultura. Gente, sepultura o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra. E ele repete os termos que acabei de mencionar. Meus queridos, para mim, isso daqui é justamente a peste. Agora, por que nós chegamos a esse ponto? Meus queridos, mediante esses 4 juízos, Deus trouxe a destruição sobre Jerusalém, sobre os infiéis. Porque aqueles que eram fiéis passaram por muitas dificuldades, meus queridos. Mas expulsos para outras províncias, para uma terra distante, se tornaram luz. Se tornaram como estrelas a brilhar em meio aos pagãos. Dentre eles nós destacamos o próprio Ezequiel, o próprio Daniel e os seus 3 amigos. Meus queridos, nesses últimos dias que nós vivemos, todas essas coisas irão se repetir. A guerra, a fome, a peste e os animais ferozes. Que, se você lembrar, os animais ferozes em profecia representam nações. Tem um texto que eu deixo como um dever de casa para que você leia, Salmo 80, versículo 13. Salmo 80, versículo 13.
Leia esse versículo em paralelo com isso que a gente está falando agora. São Salmos, capítulo 80, versículo 13. E ali é apresentado a invasão das nações como sendo a apresentação de um animal selvagem. Meus queridos, nós estamos prontos para viver todas essas coisas? Ou pelo menos, na verdade, a pergunta não é essa. Nós estamos prontos para escapar de todas essas coisas? Esse estudo talvez seja para você que tem ouvido muito, muito. E você tem feito bastante. Tem feito até algumas coisas. Mas ainda não se entregou por completo. Meu querido, minha querida, se entregue a Jesus por completo. Se entregue. Busque o refúgio debaixo das asas do Senhor. E tenha em mente que o tempo que nós vivemos é tempo solene. Pouco tempo nos resta. A gente não sabe em que momento da história isso daqui irá se desencadear. Mas é certo que, por muito tempo, Deus já tem tolerado nossa mornidão, nossa frieza, nossa apatia. E certamente o momento virá. Dois grupos serão bem distintos nesse final do tempo. Um grupo que ama a Deus e obedece à sua vontade, e tem a fé de Jesus. Na verdade, sua salvação é unicamente por Jesus. Nós temos o segundo grupo, que pretende a verdade, apresenta aparentes obras da verdade, porém são pessoas que se encaixam como os antigos israelitas. São adoradores de ídolos, trazem seus ídolos para a casa de Deus, rendem homenagem à criatura no lugar do Criador, e são mentirosos com suas palavras. Meus queridos, Deus tem chamado a gente para que a gente escape de todas essas coisas e se ache incorruptível diante dele. Queria compartilhar com vocês que eis que a mão do Senhor não está remida para que ele não possa estendê-la novamente. Todos nós que estamos aqui temos coisas a abandonar e às vezes parece desesperador para cada um de nós, pois sabemos que virá esses juízos, irão se desencadear e muitas vezes, aí eu falo para um segundo grupo, nós nos encontramos desesperados porque não sabemos aonde se refugiar. Eu, particularmente, tenho sido uma pessoa dessa. Muitas vezes eu olho para mim, olho para o meu caráter e vejo, gente, o caráter que receberá esse juízo. Eu não sei se acontece com você, acontece comigo. Eu vejo dessa maneira. E eu gostaria de falar também para você o que Deus tem me mostrado. Tem ganhado muita força isso. A justificação pela fé. No final das contas, meus queridos, nós iremos suportar todas as coisas. E iremos ter um caráter cristão, à semelhança de Jesus, por causa das vestes do Senhor Jesus. A nossa luta tem que ser também com Deus. Não é sozinho. Não é tentar mudar por mudar, que nós conseguimos, nós temos força, ou porque é assim, porque é assado. Não, meus queridos. Nós temos que buscar também a força do alto. É o nosso esforço humano, mas também o auxílio divino precisa estar. Nós somos incapazes, nosso caráter não está em conformidade com o céu. Porém, se nós se apegarmos a Jesus com toda a nossa força, todo o nosso ânimo, nunca passará sobre nós essas coisas. E pode ser, meus queridos, que a gente seja levado ao exílio, como foi Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Porém, lá no exílio, nós seremos as luzes a testemunhar nesse momento de graça. Eu agradeço por cada um de vocês estar aqui, mas eu queria trazer muito essa mensagem para vocês. Que ela seja importante para a vida de vocês. Vocês possam remir o tempo, possam cuidar do tempo que vocês têm. Cuidem dos meios que vocês têm. Porque nós podemos fazer uma obra ainda muito grande, meus queridos. Nós podemos alertar muitos e salvar muitos desses quatro juízes que Deus irá mandar. A fome, a espada, a peste e as feras. Que Deus abençoe cada um de vocês. Podemos orar? Senhor Deus, o estudo de hoje foi um estudo bem curtinho, Senhor. Bem curtinho. Eu penso que para o Senhor vale muito, Senhor, quando nós entendemos um assunto por completo
mesmo que seja curtinho, do que quando é um assunto mais espesso. E não tem nenhum problema, Senhor, com relação a isso. É bom, Senhor, assuntos espessos. Nos amplia os horizontes. Mas se o assunto espesso a gente não pegar, Senhor, a metade, e o assunto pequeno a gente pegar tudo, esse, meu Senhor, que seja o teu agrado. Compartilhei com os teus servos que estão aqui presentes aquilo que o Senhor tem mostrado durante as meditações matinais, Senhor. Nos estudos da madrugada, nos estudos, nas conversas com amigos também que são fiéis ao Senhor. Eu peço que cada um que esteja aqui seja os atalaias, Senhor, da casa de Deus. Mas não seja nenhum que está aqui dos que sofrerão essas coisas, meu Senhor. Pai, livra-nos. Nos cobre com a justiça divina, com a justiça de Jesus Cristo. Põe em nós, Senhor, um caráter diferente. Põe em situações para que a gente possa livrar nosso caráter miserável. Perdoa as nossas iniquidades, pois assim como nossos primeiros pais, Senhor, nós temos desobedecido ao Senhor e trazido grande miséria para nós, deixar de fazer o bem. Pai, nos perdoe. Nos perdoe por nossa ignorância, nossa maldade. Nos dá a tua mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.